Ulisses Silveira Guimarães. Esse é um nome que carrega uma história profundamente entrelaçada com os momentos mais marcantes da política brasileira no século XX. Ele foi mais que um político ou advogado. Foi uma figura central na luta pela redemocratização, um verdadeiro símbolo de resistência e esperança para um Brasil que tentava se reerguer após 2 décadas sob o jugo da ditadura militar. Mas por trás de sua trajetória brilhante, há um mistério que permanece até hoje, intrigando historiadores, políticos e cidadãos: o trágico e enigmático desaparecimento de Ulisses. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Hoje vamos mergulhar fundo nessa história. Prepare-se, pois revelações chocantes e perguntas inquietantes nos esperam. E lembre-se, a mais impactante delas será revelada apenas no final deste vídeo. Mas antes, queremos convidar você a se inscrever no canal Viajantes da Evolução, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com quem também se interessa por mistérios e história. Vamos juntos desvendar este enigma. Ulisses nasceu no interior de São Paulo, em uma pequena vila chamada Itaqueri da Serra, que hoje é um distrito de Itirapina. Desde cedo, mostrou sua força de caráter e determinação. Durante sua carreira, alcançou posições de grande destaque, como a presidência da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, onde desempenhou um papel crucial na promulgação da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Mas nem sempre foi assim. No início de sua trajetória, Ulisses apoiou o golpe de 1964, acreditando, como muitos outros, que seria uma solução para a instabilidade política do país. Porém, não demorou para perceber os horrores e abusos do regime militar. Foi então que decidiu se opor ao sistema. A nação me autoriza a anunciar que quero diálogo. O diálogo sem a mordaça da censura, sem o general Newton Cruz. Todo esse universo está abrangido no grito popular de guerra e de esperança. Direta já. Tornando-se uma das vozes mais proeminentes na luta pela democracia. Seu nome se tornou sinônimo de resistência, e movimentos como o Diretas Já ganharam força sob sua liderança. Ulisses acreditava na anistia ampla, geral e irrestrita, na liberdade de expressão e na luta contra a corrupção. Em 1989, chegou a concorrer à presidência da República, mas foi derrotado por Fernando Collor. Mesmo assim, nunca abandonou seus ideais democráticos. O ano de 1992 parecia ser um período de mudanças significativas no Brasil. A Câmara dos Deputados acabara de aprovar o impeachment de Collor, marcando um momento histórico de reestruturação política. No entanto, apenas 2 dias após esse marco, a vida de Ulisses tomaria um rumo trágico. Ele embarcou em um helicóptero Esquilo, ao lado de sua esposa Mora, do empresário e ex-ministro Severo Gomes e de sua esposa Maria. O destino era São Paulo, mas a viagem nunca seria concluída. As condições climáticas daquele dia eram terríveis. Ventos fortes e neblina espessa tornaram o voo extremamente arriscado. Mesmo assim, o piloto decidiu prosseguir. Pouco tempo depois da decolagem, o contato com a aeronave foi perdido.
O que seguiu foi uma das buscas mais intensas já realizadas no Brasil, envolvendo a Marinha e aeronaves militares. Mas o desfecho foi devastador. Enquanto os corpos de Mora, Maria e Severo foram recuperados, o corpo de Ulisses jamais foi encontrado. Então, as perguntas começaram a surgir. O acidente foi realmente uma fatalidade ou teria sido provocado? Por que apenas o corpo de Ulisses não foi localizado? A morte de Ulisses Guimarães aconteceu em um momento crítico da história brasileira, e suas circunstâncias levantaram inúmeras teorias. Algumas sugerem que ele foi vítima de um atentado político. Outras falam em sabotagem ou até em ameaças veladas. Afinal, quem ganharia com o desaparecimento de um dos maiores símbolos da democracia brasileira? O desaparecimento de Ulisses Guimarães levantou suspeitas desde o início. A aeronave caiu em condições climáticas desfavoráveis. Mas será que o mau tempo foi o único responsável por esse acidente? As investigações conduzidas na época apresentaram uma série de falhas e inconsistências que até hoje intrigam aqueles que buscam a verdade. Os peritos afirmaram que o helicóptero estava em boas condições antes do voo, mas testemunhas relataram problemas de comunicação entre o piloto e os controladores de tráfego aéreo. Avisos sobre as condições adversas não foram devidamente considerados, e ainda assim, o piloto seguiu viagem. O contato com a aeronave foi perdido por volta das 15h30 e dias depois, partes do helicóptero foram encontradas no mar. Porém, o corpo de Ulisses nunca foi localizado, e é justamente essa ausência que alimenta um dos maiores mistérios da política brasileira. O Ministério da Aeronáutica classificou o caso como uma fatalidade causada por erro humano aliado às condições climáticas. Contudo, a falta de transparência no processo investigativo gerou desconfiança. Por que tantos detalhes permanecem obscuros? Havia algo a ser escondido? Esse clima de incerteza abriu espaço para teorias que desafiam as explicações oficiais. Uma das hipóteses mais assustadoras sugere que o helicóptero foi sabotado. Como um dos maiores símbolos da redemocratização brasileira, Ulisses poderia ser visto como uma ameaça para aqueles que temiam seu possível retorno à política ativa. Afinal, sua postura crítica e firme contra abusos de poder não agradava a todos. Outra teoria envolve a possibilidade de um atentado político. Ulisses, apesar de afastado da liderança política desde a derrota na eleição de 1989, ainda era visto como o guardião da democracia. Será que alguém quis silenciá-lo para sempre? E há quem questione se o corpo de Ulisses foi realmente perdido no mar ou se sua ausência tem um significado mais sombrio. Há relatos de que algumas informações sobre as buscas foram omitidas ou mal documentadas. O que exatamente estava em jogo? Enquanto as perguntas se multiplicavam, o impacto político de seu desaparecimento se tornava cada vez mais evidente. A ausência de Ulisses deixou um vazio no campo da oposição democrática. Sua liderança era um ponto de referência em um período em que o Brasil ainda tentava se consolidar como uma democracia estável. Sem ele, forças políticas menos comprometidas com os valores democráticos começaram a ganhar espaço, agravando a crise de confiança na classe política. Para muitos, o acidente simbolizou o fim de uma era. O senhor Diretas havia partido, mas de forma trágica e envolta em mistério. A desconfiança em relação às instituições brasileiras só aumentou. Especialmente porque Ulisses sempre foi um defensor incansável da ética, da transparência e dos direitos civis. E, ironicamente, seu fim foi cercado exatamente por aquilo que ele tanto combateu: opacidade e suspeitas. A tragédia de 1992 também refletiu o momento delicado em que o Brasil vivia.
O impeachment de Collor havia exposto as fraquezas das instituições e o país mergulhava em uma crise econômica e política. A figura de Ulisses representava a esperança, mas sua ausência se tornou um símbolo da fragilidade democrática e da incerteza sobre o futuro. Mas mesmo diante de tanto mistério e dúvidas, a memória de Ulisses Guimarães continua viva. Ele foi o principal articulador da Constituição de 1988, um marco histórico que estabeleceu direitos fundamentais para os cidadãos brasileiros. Sua luta pela democracia e pela justiça social permanece como inspiração, ainda que sua morte tenha deixado lacunas dolorosas e perturbadoras. Enquanto os anos passam, uma pergunta permanece ecoando. Será que algum dia saberemos a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico 12 de outubro de 1992? Ao longo das décadas, o desaparecimento de Ulisses Guimarães continuou a alimentar teorias, debates e reflexões profundas sobre a política brasileira. O que está claro é que sua morte não foi apenas a perda de um homem, foi o fim de uma era marcada pela luta incansável por democracia e justiça. Mas, ao mesmo tempo, seu mistério reflete algo ainda maior: a incapacidade do Brasil de lidar com suas fragilidades institucionais e de oferecer respostas claras a seus próprios traumas históricos. Desde o fatídico acidente, várias teorias conspiratórias surgiram. Algumas sugerem que o helicóptero foi sabotado, talvez por interesses que temiam um retorno político de Ulisses. Sua postura intransigente contra a corrupção e os abusos de poder o tornavam uma figura incômoda para muitos. Outros afirmam que sua morte foi um atentado político, uma tentativa de silenciar aquele que representava a ética e a transparência em um cenário onde esses valores pareciam cada vez mais frágeis. Há ainda aqueles que acreditam que a ausência de seu corpo é mais do que uma coincidência. Será que ele foi realmente perdido no mar? Ou essa lacuna carrega um significado mais sombrio? A falta de respostas concretas mantém vivo um clima de desconfiança e especulação. O impacto do desaparecimento de Ulisses foi imenso. Não apenas sua família e amigos foram marcados pela tragédia, mas também a política brasileira como um todo. Sem sua liderança, o campo democrático perdeu um de seus maiores defensores, abrindo espaço para forças menos comprometidas com os valores que ele representava. E enquanto isso, o legado de Ulisses Guimarães foi sendo gradualmente ofuscado. Embora sua atuação na Assembleia Nacional Constituinte e sua liderança em momentos históricos, como o Movimento Diretas, já sejam lembrados, o reconhecimento oficial de sua importância permanece aquém do merecido. Poucas homenagens institucionais foram feitas, e para as gerações mais jovens, ele começa a se tornar apenas um nome distante nos livros de história. Mas o que o mistério de sua morte nos ensina? Ele simboliza mais do que uma tragédia pessoal ou política. Ele reflete um Brasil que ainda luta para superar suas próprias fragilidades. Um país onde a transparência e a responsabilização ainda são ideais distantes. A história de Ulisses é um lembrete doloroso de que, mesmo as figuras mais emblemáticas, podem ter seus legados ameaçados pelo esquecimento. Hoje, mais de 3 décadas após seu desaparecimento, ainda nos perguntamos: como seria o Brasil se Ulisses estivesse vivo? Teríamos encontrado um caminho mais claro para a consolidação democrática? Teríamos evitado algumas das crises políticas que marcaram os anos seguintes? Essas são perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O que podemos fazer, porém, é garantir que sua história não seja esquecida. Ulisses Guimarães nos deixou um legado de luta, coragem e esperança. E cabe a nós preservar esses valores e refletir sobre sua importância. Sua vida foi um símbolo do que o Brasil pode ser, mas sua morte nos lembra do quanto ainda temos a percorrer para alcançar esse ideal.
E agora, deixo você com uma reflexão. Em um país tão marcado por mistérios, crises e incertezas, como podemos honrar a memória de alguém que dedicou sua vida à democracia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, seu like e compartilhar este vídeo com quem também valoriza histórias de coragem e resiliência. Continuaremos explorando mistérios e revelando segredos que moldaram o Brasil e o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.